Realmente isso pode parar o Brasil e não é exagero não. Muita gente está achando que somente os carros com mais de 5 anos sendo obrigatória a vistoria, muita gente está de fora disso. E tem gente que não tem carro que também acha que não vai sofrer nada. Mas deixa eu falar de uma coisa que talvez não tenha sido falado, não tenha sido, pelo menos dentro dos conteúdos que eu vi, tá pessoal? A população como um todo vai ser afetada. Porque as pessoas que têm um veículo com menos de 5 anos pode ter um colaborador que trabalha na sua casa, na sua empresa, e o carro desse colaborador, são as pessoas mais simples, não vão passar na vistoria. Ou seja, essa pessoa vai ter que usar o transporte público ou andar com um carro irregular. Andar com um carro irregular, a chance do carro ser pego numa blitz e ser apreendido, a pessoa perder o carro, é muito grande. Não sei na cidade que vocês estão, mas por exemplo em São Paulo, eu tô em São Paulo capital, cada vez mais tem câmeras de monitoramento. Não tô dizendo de radar, tô dizendo de câmera de monitoramento nos cruzamentos, nos faróis, tem muita câmera espalhada por São Paulo. Câmeras essas que são utilizadas tanto pelo órgão de fiscalização do trânsito, como até mesmo por seguradoras. Isso é uma outra coisa que eu posso falar para vocês em um outro vídeo, mas as seguradoras usam sim as imagens dessas câmeras para saber se o segurado ou terceiro não tá mentindo. Mas vamos voltar no assunto principal. Isso pode parar o Brasil até para quem não tem carro, porque essas pessoas, como eu disse, que são mais simples, podem ficar sem carro. E as pessoas que já não têm carro vão sofrer uma consequência muito negativa, porque muitas pessoas ficando sem carros, muitos carros de aplicativo também não podendo rodar, vão fazer essas pessoas serem obrigadas a usar transporte público. Você acha que o transporte público funciona bem no Brasil? Ele não é super lotado por um acaso? Então todo mundo vai ser afetado por uma análise completamente errada. Mas talvez exista uma salvação, porque pelo que apareceu para mim na rede social, e até por isso eu resolvi fazer esse vídeo, talvez a análise possa ser mudada. Não ser do veículo, e sim das estradas, e sim do nosso asfalto, que é muito mal cuidado. Achei isso super interessante. Até o slogan é o seguinte: quem deve ser vistoriado e cobrado é o Estado e não o cidadão. Porque além do cidadão não ter muitas vezes condição financeira de bancar a manutenção preventiva e até corretiva do seu carro, já se paga IPVA, já se paga imposto sobre tudo. Então o poder aquisitivo das pessoas é cada vez menor. E daí estão querendo incluir uma outra obrigatoriedade que, além de ser paga, vai gerar a necessidade do proprietário do carro gastar mais com manutenção. O gastar mais com manutenção, não entendam de uma forma errada. Isso pode ser bom para a oficina, pode ser bom para o setor de peças, pode ser bom para a indústria de peças automotivas, para revendedores, para vendedores, para todo mundo. Não vai ser bom, porque as pessoas mais simples, mais humildes, muitas vezes não vão ter condição de fazer essa manutenção para o carro ser aprovado. Ou seja, o carro vai sair de circulação. Então, oficinas, distribuidora, revendedores, fabricantes de autopeças, motoristas de aplicativo, todas essas pessoas vão sofrer muito. E é um setor que movimenta praticamente o Brasil. Não dá para dizer que, pô, eu não tenho carro, então eu nem tô me importando, eu quero que se dane isso daí. Ou se não, pô, meu carro é novo, isso não vai me incomodar em nada. Ah, meu carro é 100% elétrico, nem vai precisar de vistoria. Você vai ser afetado. Talvez você não tenha pensado nisso. Essa nova proposta de fazer essa vistoria dentro da nossa infraestrutura como um todo, pavimentação, estrada, sinalização, é de extrema importância. Foi inteligente pra caramba isso que foi feito. Por quê? Eu fiz uma pesquisa e você pode fazer super rápido, super simples. Usa o telefone, usa uma IA, usa o que você quiser. Eu fiz a seguinte pergunta: quais são as principais causas de acidentes automotivos em rodovias e cidades? O principal causador ainda é o ser humano. Falha humana, desatenção, uso do celular, velocidade excessiva, uso de drogas, uso de álcool e por aí vai. Esse é o maior responsável, mas em cima disso tudo já existe uma fiscalização, já existe multa, já existe apreensão do veículo, já existe perda de habilitação. Ou seja, tudo isso já é monitorado e já tem leis para evitar que isso aconteça. A responsabilidade do ser humano é muito grande em cima disso. E dentro desse mesmo estudo apareceu uma informação que eu tenho certeza que muita gente já pensou. É muito mais fácil haver um acidente por conta da má conservação das nossas vias do que por conta de uma falha mecânica no carro.
O que poderia causar um acidente por conta de uma falha mecânica? Deixa eu pensar. O desgaste de freio pode ser uma causa. Por exemplo, você está descendo uma serra e você começa a perder freio, por quê? Você desceu pendurado no freio, você não fez a manutenção correta, ou a pastilha já está muito fina, ou o fluido acaba fervendo e você perde ali o poder de frenagem. Isso pode causar acidente e causa muito, na verdade, também. Estourar um pneu. Estourar um pneu está muito mais associado com pegar buraco do que outra coisa. Estourar uma suspensão também é muito mais fácil estourar uma suspensão porque pegou um buraco do que uma outra coisa. Vazamento de óleo. É difícil haver um vazamento de óleo a um ponto que um carro possa escorregar por conta disso. Salva as condições de estourar uma mangueira de óleo. De um filtro de óleo, por exemplo, não está sido bem encaixado e vazar todo o fluido do motor. Aí sim tem um volume grande de óleo e pode fazer um carro ou outro derrapar. Tirando isso, vamos colocar, o carro não tem um amortecedor, pode causar um acidente por conta de uma trepidação, alguma coisa? Pode, muito pouco. Uma coifa rasgada, isso não vai causar acidente nenhum, só vai estragar cada vez mais o carro. Eu fico pensando que talvez a maior causa de acidentes por conta da conservação do veículo ainda seja a questão de iluminação. Falta de iluminação, lanterna queimada, não funciona nada na parte traseira do carro, isso pode ser uma causa muito grande. Porém, quando a gente fala que de 3 a 10% a infraestrutura é a causa principal, e quando isso está ligado a um fator associado, aumenta de 30% a 40%, pô, fica mais do que óbvio de se imaginar que mesmo quando um acidente acontece, porque estoura um pneu, porque estoura um amortecedor, porque o carro derrapa, é muito mais a condição da via do que o estado de conservação do carro. Pneu careca também pode ser uma condição de haver acidentes ligados ao veículo. Então chega a ser ridículo essa situação de você ter que vistoriar, criar um custo a mais da taxa que você vai ter que pagar, ter que manter a manutenção para as pessoas que muitas vezes não têm condição de fazer a manutenção preventiva do seu carro. Por quê? Não é porque a pessoa ganha pouco, é porque a carga tributária em cima do Brasil, sobretudo, é muito alta. Então não sobra para muita coisa. Então é ridículo fazer uma vistoria. Agora, se entrar em vigor essa alteração que foi proposta, que eu achei muito bacana, não vou citar nome de político nem nada, não tô aqui para levantar bandeira de ninguém, que ao invés do carro ser vistoriado e ter que ser aprovado, o que será vistoriado serão as rodovias, serão as ruas, será a pavimentação, será a iluminação, será manutenção. Isso sim está muito mais ligado a acidentes do que a própria conservação do veículo. Eu achei essa alteração, essa proposta, né? Na verdade, uma nova proposta muito inteligente. Tanto que o Estado seria obrigado a fazer essa avaliação a cada 6 meses. Avaliando o quê? Condições de pavimentação, sinalização, estrutura, riscos que também está ligado à sinalização. Se isso tudo funcionar dessa maneira e as rodovias terem de ser fiscalizadas, não digo nem só rodovia, vamos falar de acidente dentro da cidade. Eu acredito que o maior volume de acidentes seja dentro da cidade. O asfalto da tua cidade é bom? A sinalização da sua cidade é boa? Não tem buraco, não tem remendo mal feito, não tem nada. Se não tem, eu não sei onde você vive, mas dentro do Brasil são muitos poucos locais que são dessa maneira. Agora vamos falar de um outro tópico desse tema. O carro vai ser avaliado por vários critérios mecânicos. Um deles será a emissão de poluentes. Em São Paulo, no passado, já teve um tipo de vistoria parecida. Eram analisados menos pontos do que prevê nessa nova legislação. E vamos falar da principal delas, que é a emissão de poluentes. Você sabia que a emissão de poluentes está diretamente ligada ao combustível que você utiliza no seu carro? Cada vez mais a gente ouve falar, vê reportagem de posto fechando por combustível adulterado. A gente sabe que grande parte do combustível utilizado no Brasil é adulterado. Um combustível adulterado, por exemplo, tem um poder de queima menor, ou seja, ele acaba tirando potência do carro. O calor gerado na queima do combustível dentro ali do motor não gera a mesma potência do que um combustível de boa qualidade. Quem mede isso é o sensor de oxigênio. Quando a leitura do sensor de oxigênio que vai lá no escapamento acusa uma mistura pobre, porque grande parte do combustível não é combustível, ele manda lá para a injeção eletrônica a informação que precisa injetar mais combustível. Quanto mais combustível é injetado, maior a emissão de poluentes do carro. Então esse tipo de vistoria, se houver nas estradas, nas rodovias, tem que haver também nos postos de combustível, porque o combustível que nós utilizamos aqui é muito ruim. Então como que você pode fazer uma análise, uma vistoria obrigatória num carro, medindo a emissão de poluentes, se o combustível que nós utilizamos não é fiscalizado? Chega a ser meio contraditório isso, né? Eu acho que muita gente vai falar que em outros países existe esse tipo de vistoria,
mas a gente está falando do Brasil. O Brasil oferece uma infraestrutura de rodovia péssimo. O Brasil oferece uma qualidade de combustível péssimo. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e não oferece praticamente nada em troca. Então as pessoas, principalmente as mais simples, dificilmente conseguem manter aí a manutenção do seu carro, não vão poder usar o carro ou vão perder o carro. Até o mercado de compra e venda de carros vai ser uma bagunça, vai mudar completamente, porque vai ter muito carro que vai perder o valor, vai ter muito carro que vai ficar parado, abandonado, vai ser muito carro que vai ser apreendido, e eu suspeito que possa acontecer o que aconteceu no passado. Aqui em São Paulo, a vistoria teve validade de 3 ou 4 anos e ela se extinguiu, ela acabou. Por quê? Porque estava dando um prejuízo até para os cofres públicos, com receita de IPVA, por exemplo. Muito carro estava abandonado, muito carro não fazia o licenciamento porque não passava na vistoria e os carros estavam sendo abandonados. Com isso foi, em vez da receita subir, que é o principal motivo disso tudo, subir a arrecadação de impostos, ela estava caindo. Então a gente já tem um histórico do que tentaram implementar e não deu certo. A gente já tem um conhecimento de tudo o que acontece no Brasil. A gente já sabe que o principal causador ainda é o ser humano, mas para isso já existe legislação, multa, apreensão do carro da pessoa para tudo. Então existem sim pessoas irresponsáveis que geram muitos acidentes. Mas a infraestrutura que nós temos de estradas, de rodovias, de sinalização, de rodovia mal feita, isso gera muito, mas muito mais acidente do que o estado de conservação do carro. Então até agora eu estava quieto sobre esse assunto. Eu vi muita gente comentando, eu falei, eu não quero falar mais do mesmo. Mas agora, como talvez exista essa alteração, eu quis entrar no tópico também que pelo menos eu não vi muita gente falando, que a população como um todo vai ser prejudicada. Não só o proprietário do carro, mas toda a cadeia. E isso sim pode paralisar o Brasil. Então algo tem que ser feito para o Brasil não sofrer essa bagunça toda. Para o Brasil não ser paralisado novamente. Porque, novamente eu volto a dizer, eu tô gravando mostrando a realidade de São Paulo, capital, maior cidade da América Latina. E outras regiões mais simples, mais humildes, outros estados. A sinalização aqui em São Paulo até que é razoável, até que é boa. As estradas aqui em São Paulo são conservadas. Vai pro norte, vai pro nordeste, vai pro centro-oeste. Eu que viajo o Brasil inteiro, sei o que eu encontro pela frente. E eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu preferiria muito mais que todas as rodovias fossem privatizadas do que ter as rodovias aí de controle público. Muita gente vai falar, isso é louco ficar pagando pedágio. Rapaziada, é muito mais barato pagar pedágio do que você ter um pneu estourado, uma roda amassada, um amortecedor amassado, causar um acidente muito maior, perder vidas e por aí vai. Então a realidade do Brasil é essa. Os órgãos públicos não fazem, empresas vão lá e fazem, cobram para isso, tem que se pagar. No Brasil tudo tem que se pagar para você ter alguma coisa melhor. E as pessoas não têm condição para isso. Então, pelo amor de Deus, comenta aqui embaixo no vídeo, vai. O que vocês acham disso que eu tô falando? A maioria é contra essa vistoria, a maioria é a favor dessa vistoria. Coloque esses pontos aí pra gente analisar, pra gente conversar, pra gente bater um papo realmente. Compartilhe esse conteúdo pra quem, seja lá quem for. Tem carro, não tem carro, carro novo, carro velho. Pra todo mundo. Nossa, e pra quem tem carro modificado? Pra quem tem carro antigo, que nem usa. Eu mesmo tenho carro que em 5 anos eu rodei 30 km. Será que esse carro vai passar em vistoria? Ah, meu Deus do céu. Que bagunça está por vir, pessoal. Comenta aí, se inscreve no canal, compartilha e vamos mandar ver. Vamos comentar esse assunto cada vez mais para alguém lá começar a enxergar alguma coisa, pelo amor de Deus. Um abraço, tchau.